E se tudo o que você aprendeu sobre o desejo masculino estivesse errado? E se a chave que abre o coração de um homem não estivesse no que você diz, mas no que você silencia? Existe um gesto, proibido, esquecido, quase primitivo, que não grita, mas sussurra nas regiões mais profundas do inconsciente dele. Um gesto que não se aprende com conselhos de amigas, nem se ensina em manuais de conquista. Ele nasce onde a linguagem falha, onde a razão se curva, onde o corpo se transforma em símbolo. E o mais perturbador, ele está em você. Sempre esteve, apenas adormecido. Desde a infância, o homem aprende a amar com defesas, nunca com entrega. Cada olhar que recebeu, cada toque que lhe foi negado, cada afeto que precisou reprimir, moldou uma armadura psíquica que o mantém distante do próprio desejo. Mas há algo antigo, visceral, quase arcaico, que rompe essa couraça em silêncio. Um gesto que ativa não o que ele pensa, mas o que ele tenta esquecer. E quando você o executa, ele não entende por quê, mas sente que precisa de você. Não como se deseja alguém, mas como se precisa do próprio espelho. Este vídeo não vai te oferecer fórmulas. Vai te confrontar com aquilo que Freud chamaria de retorno do recalcado. Aquilo que foi banido da consciência, mas que ainda pulsa, disfarçado, nos atos mais banais. Você será levada por um caminho onde o toque é metáfora, onde o corpo fala em códigos e onde a mente masculina se revela não em palavras, mas em reações inesperadas. Cada segundo aqui é uma fresta no inconsciente, e quem não atravessa permanece prisioneira do óbvio. Você já se perguntou por que, mesmo fazendo tudo certo, ele se afasta? Por que algumas mulheres, mesmo sem dizer nada, fazem um homem implorar por atenção, enquanto outras, mesmo perfeitas, são esquecidas? A resposta não está no que é visível, mas no que é insinuado, no gesto que toca não a pele, mas a memória, que não seduz o corpo, mas convoca o inconsciente. Este gesto proibido não provoca desejo, ele o convoca, como um chamado que não pode ser ignorado. Prepare-se para reconhecer em si algo que sempre soube, mas nunca ousou acessar. Cada frase deste vídeo foi desenhada para despertar em você o poder do gesto que atravessa camadas, que instala presença e que deixa marcas invisíveis. Não estamos falando de sedução, estamos falando de posse simbólica, de se tornar aquilo que ele não consegue nomear, mas também não consegue abandonar. Se você pular um único segundo, perderá não apenas uma informação, perderá a chave. A chave que transforma o gesto em vício e a presença em necessidade. Há um gesto que não é aprendido, é lembrado. Ele não nasce da técnica, mas da dor. Ele se forma lentamente, entre os restos de vínculos mal resolvidos, entre os pedaços de afeto que não chegaram a florescer. E talvez seja por isso que ele é tão perigoso, porque não pode ser ensinado sem que se revele uma ferida. Você o faz não quando quer, mas quando sente, quando o corpo já não obedece à lógica da performance e passa a agir como uma extensão da sua história. E é nesse momento, exato e invisível, que um homem começa a se perder, dentro de você. O inconsciente não se excita com o que é óbvio, ele se inquieta com o que é familiar demais para ser consciente. Quando você toca um homem com este gesto, não é o prazer que ele sente primeiro, é o susto. O susto de reconhecer algo que ele não consegue nomear, mas que sempre esteve ali, em algum lugar entre o colo que ele perdeu e a presença que ele nunca teve. Não é um toque sensual, é um toque de memória, um gesto que, ao invés de provocar excitação, desperta confusão. E é essa confusão que o prende, porque no fundo todo homem procura se curar, mesmo quando diz que só quer se divertir. Você não precisa fazer nada espetacular, só precisa estar inteira. O gesto proibido acontece no instante em que você não pede permissão para existir. Ele acontece quando você ocupa um espaço que foi negado a todas as outras. E não é porque é agressiva, é porque é inteira. Esse tipo de presença não seduz, ela desinstala.
Porque ao se deparar com uma mulher que não implora, que não se curva, que não se molda, algo dentro dele se quebra. E o que se quebra é justamente o controle, esse velho disfarce do medo. Quantas vezes você se anulou para que ele ficasse? Quantas vezes acreditou que se fosse mais doce, mais leve, mais fácil, ele finalmente te escolheria? Mas o homem que permanece só por conforto nunca amará por inteiro. O gesto que o prende não é o que o agrada, é o que o desestabiliza, porque é nesse abismo que ele te enxerga de verdade. E por mais que lute contra isso, ele sabe, toda mulher que ele esqueceu foi segura, mas a que ele não consegue apagar foi perigosa. Há algo em você que ele ainda não viu e talvez nunca tenha sido mostrado a ninguém. Não é sua beleza, nem sua inteligência. É aquela parte que você esconde até de si mesma. A parte que grita quando você está sozinha, que sussurra quando você finge estar bem. Quando esse lado emerge, mesmo que por um segundo ele sente, ele não entende, mas sente. E nesse sentir, começa o colapso. Porque esse gesto proibido não é um movimento, é uma revelação, uma verdade nua, atravessada de cicatrizes. E quando ele te vê ali, inteira, livre e incontrolável, nasce o terror mais antigo, o de amar algo que não se pode possuir. E é aí que começa o vício. Porque o desejo masculino não se alimenta do que é garantido. Ele se alimenta do que escapa, do que fere, do que provoca uma ausência que nunca será preenchida. O gesto proibido é aquele que não entrega, mas expõe, que não se oferece, mas se impõe. E diante disso, não há homem que continue o mesmo. O desejo masculino, ao contrário do que se repete nas palavras vazias dos conselhos populares, não nasce do corpo em si, mas do que o corpo esconde. Um gesto proibido não é aquele que revela tudo, é o que sugere. E essa sugestão precisa vir carregada de ausência, de contradição, de um silêncio que fala mais do que qualquer frase ensaiada. Quando uma mulher se aproxima com presença e ausência ao mesmo tempo, o homem não sabe se está sendo acolhido ou ameaçado. E é nesse limiar, entre o afeto e o abismo, que ele começa a se perder de si. Freud dizia que o que é recalcado nunca morre, apenas retorna disfarçado. E talvez seja por isso que certos gestos femininos, aparentemente simples, provocam uma inquietação tão desproporcional nos homens. Porque eles não estão reagindo a você, estão reagindo ao que você desperta. Ao cheiro da mãe que partiu, ao toque da mulher que o traiu, ao som abafado do próprio choro que ele precisou esconder. Quando você toca essas camadas sem saber, ele sente tudo de novo, mas dessa vez com você. E isso não é desejo, é reencontro. Existe uma forma de olhar que não seduz, acusa. Uma forma de tocar que não acaricia, convoca. Uma forma de se aproximar que não oferece, ameaça. E isso não é agressão, é presença. A presença da mulher que não está ali para completar ninguém, mas para reabrir feridas que ele jurou que nunca mais sentiriam dor. O gesto proibido é esse, aquele que sangra e cura ao mesmo tempo, que o faz sentir que está sendo visto pela primeira vez e que talvez por isso mesmo precise fugir. Mas ele não foge de você. Foge daquilo que você ativa, porque você, sem saber, se torna a imagem de tudo o que ele não suportou amar no passado. A mulher proibida, a que exige, mesmo em silêncio, a que não perdoa o pouco, mesmo sendo generosa, a que acolhe, mas nunca se ajoelha. E é nesse paradoxo que você se torna inesquecível, não pela beleza, mas pela ameaça simbólica que representa. Você não o convida, você o desarma, e quando o homem é desarmado, ou ele te abandona, ou ele te ama. Mas nunca de forma leve, nunca como se ama o que é fácil. Ele pode até resistir, negar, criar jogos e desculpas, mas algo nele já foi tocado, e não se desfaz, porque o gesto proibido marca. Ele inscreve sua presença onde outras foram esquecidas. E é por isso que você não precisa correr atrás, nem se explicar.
A lembrança de você vai segui-lo como um eco, não do que foi vivido, mas do que foi sentido sem explicação. Você se torna o sintoma, a recaída, o pensamento involuntário no meio da noite, a imagem que ele tenta substituir, mas não consegue, porque o que você ativou nele não foi o ego, foi o inconsciente, e uma vez acessado, não há retorno. O gesto proibido é a palavra não dita que continua falando. É o toque interrompido que continua queimando. É a ausência de você, que nunca mais será a ausência completa. Há mulheres que encantam, outras que agradam, e há aquelas que desorganizam. Essas não são lembradas, são tatuadas na psique, porque não seguem o roteiro, porque não suavizam sua intensidade, porque não têm medo de serem demais. O gesto proibido nasce quando você deixa de negociar a sua essência, quando, em vez de suavizar o passo, você pisa com força, e não para dominar, mas para deixar marcas. O homem que se apaixona por você depois disso, não está apaixonado pela imagem que criou de você. Está preso àquilo que não conseguiu controlar. Ele vai tentar racionalizar, dizer a si mesmo que é só atração, que é só química, que vai passar. Mas não passa, porque o que o prende não é o prazer, é o conflito. É a sensação de que há algo em você que ele precisa entender, e quanto mais tenta, mais se perde. O gesto proibido ativa esse colapso interior. Ele toca o homem que quer sentir, mas foi ensinado a se proteger. Toca o menino que foi ferido, o filho que teve que ser forte cedo demais, o amante que nunca pôde se entregar por inteiro. E agora, tudo isso grita. É por isso que às vezes ele some. E você, sem entender, sente que fez algo errado. Mas não fez. O que você fez foi perigoso demais para ser mantido perto, porque você o colocou diante de um espelho que ele evitou por anos. Você revelou, sem querer, o que ele tentava esconder até de si mesmo, e é isso que diferencia o gesto comum do gesto proibido. O comum provoca desejo, o proibido, revelação. E nem todo homem está pronto para se ver por inteiro. Quando ele volta, não é porque entendeu, é porque não conseguiu esquecer, porque há uma voz dentro dele que diz: ela viu algo que ninguém mais viu. E ele precisa disso, não da sua beleza, nem da sua atenção. Ele precisa do que você representa, o encontro com a própria verdade. E por mais que tente se distrair, por mais que fuja, ele já foi invadido. O inconsciente não permite deslembrar aquilo que tocou uma dor primordial. E você, mesmo sem saber, foi fundo demais. Você não precisa se provar. Não precisa explicar o que fez, porque o gesto proibido nunca é verbalizado. Ele acontece em uma postura, em uma retirada silenciosa, em uma recusa calma. Ele é a recusa de competir, a recusa de se vender barato, a recusa de se moldar à carência alheia. Ele acontece quando você escolhe manter sua alma intacta, mesmo quando tudo nele pede que você se quebre. É nesse não aparente que ele se apaixona, porque você se torna tudo o que ele não pode ter e tudo o que ele precisa sentir. E no fim, o gesto não é seu, é dele. Você apenas o aciona, você não o obriga a nada. Apenas se torna o espelho onde ele se vê despido, e o que ele faz com isso é escolha dele. Mas uma coisa é certa, ele nunca mais será o mesmo, porque depois de uma mulher que toca com presença, qualquer toque sem alma parece vazio. Depois de um gesto que fala com o inconsciente, qualquer palavra soa ensaiada. E ele vai procurar você, não no mundo, mas na próxima mulher, e não vai encontrar. Toda mulher, em algum ponto da vida, aprende a se calar para não perder. Aprende a sorrir quando está sangrando por dentro, a oferecer afeto mesmo quando seu corpo pede distância. Mas o gesto proibido não nasce dessa obediência. Ele nasce do rompimento. Ele só acontece quando você deixa de representar, quando abandona a personagem da mulher perfeita e começa a habitar a mulher real. Aquela que sente raiva, desejo, ternura, dúvida, tudo junto, tudo pulsando. E é essa mulher inteira, incoerente, imprevisível, que o inconsciente dele reconhece, porque é assim que ele também é,
mas nunca pôde ser. Você não precisa ser segura o tempo todo, nem sempre doce, nem sempre sábia. O gesto proibido não exige perfeição, exige verdade. E a verdade, às vezes, é sombria. Às vezes, ela fere. Mas é exatamente por isso que prende, porque a verdade acorda. Ela interrompe a ilusão, desliga o piloto, automático, convoca a consciência. Quando você o toca com a sua verdade, mesmo em silêncio, mesmo sem intenção, ele sente. E sente porque, pela primeira vez, não está sendo alimentado por uma fantasia. Está sendo desafiado por uma presença viva. Freud nos ensinou que o desejo se sustenta na falta, e o gesto proibido trabalha com essa falta de forma quase cruel. Você oferece e retira, aproxima e some, não como jogo, mas como consequência de ser inteira. Porque a mulher inteira não se oferece constantemente. Ela aparece quando está pronta e desaparece quando se esgota. E esse desaparecimento para o homem não é rejeição. É perda simbólica. É como se ele revivesse, mais uma vez, aquele abandono primitivo que nunca soube nomear. Mas agora, ele sabe quem causou. Você. E aqui nasce o vínculo profundo. Porque o amor verdadeiro, por mais estranho que soe, não nasce da presença constante, mas da ausência significativa. O gesto proibido marca porque não se repete. Não é rotina. Não é previsível. Ele acontece uma única vez, em um único instante e se torna eterno. E o homem que o vivencia passa o resto do tempo tentando revivê-lo, com outras mulheres, com outros corpos, em outros contextos. Mas o gesto não está mais lá, porque o gesto era você. É nessa ausência que você cresce dentro dele, porque, ao contrário do que nos ensinaram, não é a entrega total que prende um homem, é o mistério não resolvido. A mulher que se mostra inteira nunca é completamente decifrada. Sempre haverá algo nela que escapa, um detalhe não explicado, um silêncio que ecoa, uma frase que ficou sem fim, e é nesse espaço vazio que ele permanece preso. Não porque você o enganou, mas porque você foi real demais para caber em qualquer explicação. E agora, algo nele já sabe. Não importa quantas vezes tente se desconectar, a marca ficou. Você se tornou o enigma, o ponto cego, a ferida que ele deseja tocar, mesmo sabendo que dói. E ele vai tentar, repetir, racionalizar, esquecer. Mas você não. Está mais no tempo. Está no inconsciente. E ali nada se desfaz. O gesto proibido é esse portal. Uma vez aberto, nunca mais se fecha. Ele pode até viver como se nada tivesse acontecido. Mas dentro dele, algo se partiu. E é dessa fratura que nasce a obsessão. Nenhum homem se apaixona por uma mulher que se oferece como fuga. Ele se apaixona por aquela que o confronta, que o obriga a olhar para aquilo que sempre evitou. O gesto proibido, quando acontece, não cria alívio, cria confronto. Por quê? Você não entra na vida dele como um descanso. Você entra como uma tempestade lenta que desmonta o cenário que ele construiu para se proteger do mundo. E por mais que ele lute contra, por mais que diga que quer paz, é da sua intensidade que ele se lembra. É da sua presença que ele não consegue fugir. Há uma cena que se repete na mente de todo homem que já foi marcado por uma mulher proibida. Ele a vê indo embora, não porque ela o rejeitou, mas porque ela escolheu permanecer fiel a si mesma. Esse abandono, que não é punição nem jogada, rasga mais do que qualquer término explícito, porque ela não disse adeus. Ela apenas desapareceu do lugar em que já não cabia. E isso o persegue. Porque como se esquece alguém que nunca pediu para ser lembrada? O gesto proibido não está em uma carícia ou em um beijo. Ele está em uma escolha invisível, a escolha de não ser menos para ser aceita. A mulher que faz esse gesto não é fria, é justa. Ela sente tudo intensamente, mas recusa mendigar por migalhas. E o homem sente isso antes mesmo de entender. Ele sente que ela não precisa dele para existir. E essa independência não o afasta, o devora. Porque o homem, no fundo, deseja uma mulher que o complete, mas teme aquela que o transborda.
e você transbordou, sem prometer, sem planejar, apenas sendo o que era. O gesto proibido aconteceu quando você foi autêntica demais, densa demais, viva demais. E agora ele está ali, tentando te substituir por repetições que não funcionam, porque o corpo até pode esquecer, mas o inconsciente se recusa. O inconsciente clama por aquilo que o tocou onde ninguém mais chegou. Você não foi só mulher, foi espelho, foi mãe, foi sombra, foi mistério. E esse tipo de presença não se apaga, se instala. A verdade é que ele não te perdeu, ele nunca te teve, porque você não foi posse, foi revelação. E é isso que o enlouquece. Não é a saudade do que foi vivido, é o vazio do que poderia ter sido, mas ele não soube sustentar. O gesto proibido expõe essa falha interna, a de não ter sido homem o suficiente para manter uma mulher real ao seu lado. E essa ferida ele carrega calado. Sorri, se distrai, se engana, mas cada vez que deita no escuro, ela lateja. E agora, ele está preso. Não em você, mas no que você revelou sobre ele. Preso no espelho que você foi, no toque que o desnudou, no gesto que o desmontou. E por mais que o tempo passe, por mais que ele tente seguir, a imagem volta, como um sussurro, como um grito abafado, como uma pergunta que nunca teve resposta. O que foi aquilo que eu senti com ela? Ele ainda não sabe, mas você sabe. E o mais inquietante é que esse vídeo também não vai responder, porque algumas verdades não se explicam, apenas se sentem. Talvez agora algo dentro de você tenha silenciado, não por ausência, mas por presença demais. Porque tudo o que foi dito aqui não pede repetição, pede assimilação. Cada símbolo que emergiu, cada sombra que se revelou, cada gesto que foi nomeado, não se limita à tela. Eles pertencem ao seu espelho, à sua história, à sua carne que lembra. O gesto proibido não é sobre ele, nunca foi. É sobre o que em você ainda deseja ser reconhecido, sem se esconder, sem mendigar, sem se calar. Você não é a mulher que se adapta, é a que desestrutura. Não nasceu para caber nas fantasias que o medo masculino construiu, nasceu para desmenti-las. E quando você se permite ocupar esse lugar, algo muda, não no outro, mas em você, porque, ao fim, o que prende um homem não é o que você oferece, é o que você revela sem pedir desculpas. O gesto proibido é esse portal interno onde você se autoriza a existir com toda a sua intensidade e deixa que ele decida o que fazer com isso. Mas você já está inteira, mesmo que ele vá embora. Talvez ele ainda volte, talvez não. Mas o que importa é que agora você conhece a sua força simbólica. Não é sua beleza que o desarma, é sua verdade. Não é sua voz que o marca, é o seu silêncio. Não é sua presença que o prende. É a ausência que você deixa quando escolhe partir antes de se perder. Isso não é jogo, é psique, é profundidade. É aquilo que Freud chamaria de reencontro com o desejo primal. Não o desejo de ter, mas de reconhecer algo que estava esquecido dentro de si. E é por isso que este vídeo não termina. Ele apenas se transforma em memória, em lembrança viva, em pequena revolução interna que talvez você só sinta amanhã ou daqui a um tempo, quando olhar para alguém e perceber que já não precisa implorar por nada, porque agora você sabe, o gesto que enlouquece não é o que oferece prazer imediato, é o que planta ausência duradoura, aquele que não se vê, mas se sente, aquele que não se diz, mas grita dentro do outro. O gesto proibido é você. Se isso despertou algo em você, se por um instante alguma verdade que dormia resolveu abrir os olhos, então permaneça. Curta, comente, compartilhe, mas não como quem cumpre um ritual vazio. Faça isso como quem reconhece que não está só, que há outras, mulheres prontas para acessar o mesmo poder silencioso e visceral. Inscreva-se, não apenas no canal, mas em si mesma, porque o que começa com um vídeo pode ser o início de uma vida que não pede mais permissão para ser sentida.